paz do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Ezequiel capítulo 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental e descem a Campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio, e haverá muitíssimo peixe, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores. De Engedi até em Eglaim haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Aqui ele está falando das águas purificadoras. Mas nós podemos pegar esse texto e falar sobre a salvação. Nós temos um limite. Primeiro nós falamos do Evangelho para os nossos familiares. Nos estendemos um pouco mais para os nossos amigos que trabalham e estudam conosco. Mais para frente, algumas pessoas desconhecidas. Mas, um pouco mais adiante, são pessoas que nós não temos acesso. Já fica mais dificultoso. Também aquelas pessoas que não querem dar atenção para o que precisamos falar a respeito do Evangelho. Seria uma interpretação. Pode não ser a correta, mas se você for ver pelo lado da salvação, é muito complexo. Pessoas que querem receber a salvação e há outras que não querem nem ouvir o que temos a dizer. Assim diz o Senhor Deus: Este será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes. Por quê? José tem um filho chamado Efraim. Então, essa parte de Efraim, mas é a parte de Manassés, substitui os levitas, porque eles não têm parte na herança. Por isso que José tem 2 partes, de Efraim e Manassés, e um substituindo os levitas. Vós a repartireis em heranças iguais, tanto para um como para outro, pois jurei levantando a mão, dá-la a vossos pais.
assim que esta mesma terra vos cairá a vós outros em herança. Este será o limite da terra, do lado norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Ramate, Berota, Sibraim, que estão entre o limite de Damasco e o de Ramate, a cidade de Hazar-Haticom, que está junto ao limite de Haurã. Assim, o limite será desde o mar até Hazar-Enon, o limite de Damasco, e na direção do norte está o limite de Ramate. Este será o lado do norte. O lado do oriente, entre Haurã e Damasco, e Gileade e a terra de Israel, será o Jordão. Desde o limite do norte até ao mar do oriente, medireis. Este será o lado do oriente. O lado do sul será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, junto ao ribeiro do Egito, até ao Mar Grande. Este será o lado do sul. O lado do ocidente será o Mar Grande, desde o limite do sul até a entrada de Ramate. Este será o lado do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que moram no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que, na tribo em que morar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Deus. Tá? Deus marcou os limites, Deus marcou quem fica com quem, e não se esqueça do estrangeiro. Deus, ele não se esquece de ninguém, portanto, ele nunca se esquecerá de você. Capítulo 48. São estes os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, via Retlon, até a entrada de Ramate, até Hazar-Enon, o limite norte de Damasco, até junto a Ramate, e desde o lado oriental até ao ocidente. Dan terá uma porção, limitando-se com Dan, desde o lado oriental até ao ocidental, Azer uma porção, limitando-se com Azer, desde o lado oriental até ao ocidental, Naphtali uma porção, limitando-se com Naphtali, desde o lado oriental até ao ocidental, Manassés uma porção, limitando-se com Manassés, desde o lado oriental até ao ocidental, Efraim uma porção, limitando-se com Efraim, desde o lado oriental até ao ocidental, Ruben uma porção, limitando-se com Ruben, desde o lado oriental até ao ocidental, Judá uma porção, limitando-se com Judá, desde o lado oriental até ao ocidental, será a região sagrada que a vez de separar de 25.000 côvados de largura e de comprimento, o mesmo que o das porções desde o lado oriental até ao ocidental. O santuário estará no meio dela. A região que a vez de separar ao Senhor será do comprimento de 25.000 côvados e da largura de 10.000. Esta região santa dos sacerdotes terá ao norte 25.000 côvados, ao ocidente 10.000 de largura, ao oriente 10.000 de largura, ao sul 25.000 de comprimento. O santuário do Senhor estará no meio dela. Será para os sacerdotes santificados, para os filhos de Zadok, que cumpriram o seu dever e não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como fizeram os levitas. Será região especial dentro da região sagrada, lugar santíssimo, fazendo limites com a porção dos levitas. Os levitas, segundo o limite dos sacerdotes, terão 25.000 côvados de comprimento e 10.000 de largura. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. Não venderão nada disto, nem trocarão, nem transferirão a outrem o melhor da terra,
porque é santo ao Senhor. Então, os levitas, descendentes de Zadok, com tudo o que aconteceu, eles não se apartaram do caminho do Senhor. A mesma coisa nós. Passamos por dificuldades, mas não devemos pedir ajuda para Egito, nem para a Síria, nem para a Babilônia. Devemos ter a certeza de que o Senhor é por nós e no momento de Deus a bênção vem. Os inimigos são derrotados, a liberdade chega e continuar nos caminhos do Senhor. Porque vimos aqui que Deus abençoou. Isso é dos levitas, descendentes de Zadok, que não se apartaram dos seus caminhos. A recompensa vem. Mas os 5.000 côvados que ficaram da largura diante dos 25.000 serão para o uso civil da cidade, para habitação e para arredores. A cidade estará no meio. Serão estas as suas medidas: o lado norte de 4.500 côvados, o lado sul de 4.500, o lado oriental de 4.500 e o lado ocidental de 4.500. Os arredores da cidade serão ao norte de 250 côvados, ao sul de 250 côvados, ao oriente de 250 e ao ocidente de 250. Quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à região sagrada, será de 10.000 para o oriente e de 10.000 para o ocidente, e corresponderá à região sagrada. E o seu produto será para o sustento daqueles que trabalham na cidade. Lavrá-lo-ão os trabalhadores da cidade, provindos de todas as tribos de Israel. A região toda será de 25.000 côvados em quadrado, isto é, a região sagrada, juntamente com a possessão da cidade. Deus determinou os limites da cidade. Vocês trabalharão, trabalhem, produzam, tenham respeito comigo e prosperem. Basicamente isso. O que restar será para o príncipe, deste e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquilo que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção do ocidente, paralelamente com as porções, será do príncipe. A região sagrada e o santuário do templo estarão no meio, excetuando o que pertence aos levitas, e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe, entre o território de Judá e o de Benjamim, será isso para o príncipe. Quanto ao resto das tribos, desde o lado oriental até ao ocidental, Benjamim terá uma porção, limitando-se com Benjamim, desde o lado oriental até ao ocidental, Simeão uma porção, limitando-se com Simeão, desde o lado oriental até ao ocidental, Issacar uma porção, limitando-se com Issacar, desde o lado oriental até ao ocidental, Zebulon uma porção, limitando-se com Zebulon, desde o lado oriental até ao ocidental, Gade uma porção, limitando-se com o território de Gade ao sul. O limite será desde Tamar até as águas de Meribá-Cádiz, ao longo do ribeiro do Egito até ao Mar Grande. Esta é a terra que sorteareis em herança, as tribos de Israel, e estas as suas porções, diz o Senhor Deus. São estas as saídas da cidade do lado norte, que mede 4.500 côvados, 3 portas, a porta de Ruben, a de Judá e a de Levi, tomando as portas da cidade os nomes das tribos de Israel. Do lado oriental, 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, a de Benjamim e a de Dan. Do lado sul, 4.500 côvados e 3 portas, a porta de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. Do lado ocidental, 4.500 côvados e as suas 3 portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naphtali. 18.000 côvados em redor,
E o nome da cidade, desde aquele dia, será: O Senhor está ali. Esta cidade, com 12 portas, de uma certa forma quadrada, também é referência em Apocalipse à Nova Jerusalém que João viu descendo, com 12 portas. Cada porta tem o seu nome, cada porta representa a tribo de Israel. Deus nos concede muita honra. Aqui terminamos o livro de Ezequiel. E Deus falando: vocês estão no cativeiro, tiro vocês do cativeiro. Aqueles que riram de vocês quando vocês estiveram numa situação ruim, também eu os punirei, porque eu cuido do meu filho, eu castigo o meu filho de uma certa forma, eu corrijo, mas eu não quero que ninguém zombe do meu filho, porque com esse eu também terei um tratado especial. E foi o que aconteceu. Israel saiu do cativeiro, Israel é uma grande nação, acabou a idolatria e é só bênçãos para Israel. Por isso é como Deus disse: abençoe Israel, para que eu também te abençoe. Do contrário, não amaldiçoe o meu filho, para que você não seja também amaldiçoado. Esse é o segredo da prosperidade: abençoar o povo hebreu.